Olá pessoal, eu sou a Durga Shakti, eu tô aqui para tirar você da sua zona de conforto. Hoje a gente vai falar novamente de um assunto polêmico, que é armadilhas espirituais, né? Muita gente hoje está nessa busca espiritual e fazendo várias práticas, participando de vários grupos de estudo, vários processos terapêuticos, vários envolvimentos aí nessa busca, né? Todo mundo fala muito da busca espiritual, né? Só que existem algumas armadilhas nesse caminho que eu quero trazer hoje para que vocês possam avaliar, ficar atentos com relação a isso e fazer uma autoanálise sobre esse processo, como que vocês estão lidando com esse processo da busca espiritual. A primeira armadilha, né, do caminho espiritual é a mente, né? Vocês já ouviram muito falar sobre isso. Eu quero trazer um pouco mais de clareza sobre isso. Bom, o primeiro aspecto da mente que nos sabota no caminho espiritual é o saber, né? Ou seja, a gente tem que entender muito bem a diferença entre saber e ser, né? Então tem muita gente que estuda, né? Tem muitas aí filosofias, religiões, seitas, enfim, que prezam muito essa questão do estudo. Você estudar, 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 estudar. Eu não tenho nada contra o estudo, muito pelo contrário, eu acho que é importante você estudar, você procurar saber, né? Você estudar com critério, com observação, sempre levando para o coração, para sentir o que ecoa para você, né? Porque quando a gente lê uma coisa, a gente tem que perceber o que ecoa no nosso coração, né? Não é porque você sabe também que você é. Ou seja, muita gente não sabe diferenciar isso, ou seja, sabe uma coisa, ou seja, é um processo intelectual de entendimento. Eu entendi tal coisa, né? Mas o entender não significa que você é aquilo, né? Ou seja, você pega aí no Sermão da Montanha, né, de Jesus, por exemplo, né, entre outros mestres aí, amai ao próximo como a ti mesmo. Todo mundo sabe isso, né? É um dos ensinamentos principais aí do cristianismo, por exemplo. Amar é o próximo como a ti mesmo. Todo mundo sabe isso, todo mundo já ouviu essa frase, todo mundo acha lindo isso e que é isso aí mesmo, mas quem é isso? Quem que ama o próximo como a ti mesmo? Quem realmente se ama em primeiro lugar, né? Ou seja, se você tem dificuldade de se amar, e é óbvio que você não vai conseguir amar o outro incondicionalmente, né? Enfim, isso é muito claro. Só que as pessoas têm muito o blá blá blá, né? Ou seja, pregam uma coisa, se apropria daquilo como uma verdade para si mesmo, como se já tivesse chegado naquele patamar, né? Mas só que não. Então isso é um truque, porque quando você acha que porque você sabe você é, você acabou de parar o jogo. Você parou de evoluir, porque você acha que você já chegou naquele degrau, né? Você já chegou naquele processo evolutivo, você já chegou naquela evolução. Então você para de se trabalhar quanto aquilo, mas o universo não para de te mandar mensagens até você entender que você não chegou lá. Mas você perde tempo, né? Ou seja, você é uma autoenganação, né? Ou seja, eu vejo muito comportamento em grupos espirituais de roupagens, né? Então a pessoa tá lá numa determinada filosofia ou religião, chega, boa tarde, irmãos, como vão vocês, né? Aquela coisa que tem a roupagem, né? A roupagem do homem evoluído e santo, né? Ou se não, né, a turma zen e tal, né? Tudo super gratidão, namastê, né? E isso é uma roupagem, ou seja, absorve linguagem espiritual, entende as coisas no nível intelectual, mas aquilo não está integrado na alma, né? Aquilo não é uma verdade que se expressa.
né? Fala muitas palavras bonitas e tal, mas aquilo não é uma expressão, é uma repetição a partir de um processo intelectual. Então a pessoa tenta ser algo porque ela sabe que aquilo é legal, aquilo é um objetivo espiritual, né? Então a pessoa sai da verdade dela, veste uma máscara e começa a ter padrões comportamentais supostamente evoluídos, né? Só que aquilo não é autêntico, não é autêntico, né? Então, vou pegar outra máxima aí do cristianismo, que é a verdade vos libertará. Então, a principal questão do caminho espiritual é a autenticidade, é você ser verdadeira com você, é você saber onde você está, quais são as suas limitações, qual a sua vulnerabilidade, qual a sua luz, qual o seu poder, e ser autêntico com relação a isso. Né? A gente passou por fases espirituais, né? Uma era muito sombria que a gente está saindo dela. Depois dessa era da queda muito fulminante que o ser humano teve, a gente entrou aí numa era do autoflagelo muito violenta, aonde a busca pela humildade excessiva, de não sobressair, de não admitir quem você é, a sua luz, porque isso é uma questão do balanço dentro da justiça divina, né? Então, houve a queda, o extrapolar desse arquétipo do ego, de egoísmo absoluto, de só pensar em você, de não estar nem aí para os outros, de querer ser o centro das atenções e você é o centro do seu universo, e é mesmo, mas assim, existe como positivar isso, né? Mas, e depois entrou uma era muito de assim, não, temos que pensar nos outros, fazer tudo pelos outros, aonde você esqueceu de si mesmo, mas tem que entender que isso é um processo evolutivo. A gente estava num extremo, precisou ir para outro, aonde entrou muito a síndrome da culpa, né? Então o ser humano passou a ser culpado, né? E entrar em processos de austeridade espiritual, principalmente quem está no caminho, lógico, né? Estou falando disso para quem está no caminho, ok? Então, entrou um processo de muita austeridade, de uma cobrança de um estado evolutivo muito superior. O que não é verdade também, né? Foi só um equilíbrio da energia, onde principalmente o espiritismo trouxe aí essa responsabilidade de provas e expiações. Estamos aqui no planeta de provas e expiações. Nós temos que fora da caridade não há salvação e tudo isso aí, que foi um processo de transição, essas máximas, essa austeridade, esse servir acima de qualquer coisa, é um processo de transição para que do egoísmo absoluto você fosse para o servir absoluto, para depois encontrar o caminho do meio, né? Ou seja, o que é o caminho do meio? É você admitir o que se é, admitir as suas virtudes, admitir os seus prós e contras, né? E ser verdadeiro com você. Ou seja, quando uma pessoa ela é legítima em algo, né? Ela expressa aquele algo, expressa a verdade dela. Muitas pessoas acham que é arrogância, né? Mas se a pessoa está dentro da verdade dela e expressa aquilo que é a verdade dela, o dom dela, e ela fala, não, realmente isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sou boa, não, isso aqui eu não sou boa, né? Então isso é a verdade do ser se expressando, né? Não tem uma arrogância nisso. E também a falsa humildade, ela é horrível, né? Ou seja, a pessoa não ter a liberdade de admitir o que ela é boa, o que ela tem de dom divino, ou seja, existe uma negação do dom divino. Então agora, gente, é a busca dessa verdade, né? A gente está num processo muito forte da queda das máscaras, como a gente está no ano da justiça, a justiça está impulsionando a gente a enxergar a nossa sombra. A gente passou por um processo de lunação da lua vermelha agora muito forte, com vários planetas retrógrados atuando, que significa o quê? Volta lá atrás, vê o que ficou pendente, vê o que você perdeu, né? E reavalia para que você consiga ir para frente, porque os planetas retrógrados eles são chatinhos, mas é para que você revisite o seu passado, né?
e cure ele definitivamente, né? E consiga levar sua vida adiante, certo? Então, gente, essa é a principal armadilha do caminho espiritual. É o saber sem ser, né? E é a expectativa sobre estar num lugar que não se está. E aí você começa a fakear, você começa a pretender ser, a buscar atitudes artificiais, mostrando uma coisa que não se é. E isso é muito grave, porque o universo ele trabalha da seguinte forma: se você manda uma mensagem para o universo que você já está aqui, ele vai mandar provas nesse setor aqui. E você vai bombar, e você vai tomar um caldo, você vai tomar um capote, porque você está tentando dar um truque no universo, você está mostrando uma coisa para o mundo que você ainda não é. Então a melhor coisa é você estar na sua verdade, tanto no que diz respeito à sua luz, para que você possa expressar o que você é, tanto no que diz respeito às suas vulnerabilidades, às suas sombras, às suas trevas, né? Só que não é chutar o pau da barraca, não significa isso, assim, então eu tô com raiva, eu vou sair batendo em todo mundo. Não, é observar essa raiva. Expressa ela num lugar seguro, sai, grita, só como fadinha, entende? Mas não deixa ela se manifestar dentro de uma consciência, né? Se tá magoado com alguém, chega e fala, não vai falar, não, vou fingir que nada aconteceu porque eu não posso entrar em conflito. Não, o conflito faz parte, né? O conflito faz totalmente parte e ir de encontro ao conflito é fundamental. A questão é como eu vou de encontro ao conflito, né? É sentar na vítima, estando na sua verdade, sabendo colocar as questões, os limites, aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou, né? E expressar a sua vulnerabilidade. Até, olha, eu não dou conta disso, né? Isso está me fazendo mal, né? Então, assim, conseguir se expressar o que gosta, o que não gosta, dentro de uma calma, né? De uma verdade, dentro de uma autorresponsabilidade, né? Então, essa é uma questão bastante importante dentro do caminho. Outra coisa é o excesso de trabalhos espirituais. Quando a gente excede, seja lá no nível da magia, no nível de decretos, o quanto que você faz de processos terapêuticos, enfim, tudo isso é interessante que tenha um discernimento, né? Porque tudo que você faz no nível energético, no nível vibracional, principalmente no que diz respeito à autolapidação, no eliminar de processos negativados, quebras de padrões ancestrais, purificações, etc., isso vai refletir no seu físico, né? E o plano mental, ele entende mais rápido, né? Tanto que a gente sabe, mas a gente não integrou. Começa assim, eu entendi, isso é a primeira chave que você recebe. Mas como eu disse, o saber não é ser, e você tem que ancorar isso na sua alma, no seu coração, né? Para você se tornar aquilo que você acredita, aquilo que você quer se tornar, né? Só que se você trabalha demais para essa energia ancorar no seu físico, ela vai doer. Ela vai doer. A abertura do cardíaco dói. Purificação de processos ancestrais dói, a coluna dói e trava. É como assim, uma atualização do seu HD, só que a informação ela tem muito mais bits aí, muito mais informação. A informação ela é muito mais rápida do que o seu corpo é capaz de processar. Então, toda vez que você tem um salto quântico vibracional, o seu corpo espana. Porque ele está acostumado com aquele número de informação, de hélices, de capacidade de gestora. E aí, quando você coloca aquele mundo de informação nova, de alta frequência, o seu corpo ele tem que entrar num processo de digestão daquilo e de ancoramento. E isso dói. Tá? Então, o processo espiritual, gente, tem dor. O lance é você saber
entender a dor como um processo de cura, né? E ver o seu limite, o quanto que você está acelerando isso, o quanto que você dá conta. Então, observa. Fala assim, nossa, eu estou fazendo mais coisas e só está piorando. Lógico, porque o corpo não dá conta. O corpo vai sofrer. Ou seja, quando você trabalha uma coisa, aquilo emerge, né? Você entra em contato com aquela nhaca para depois transmutar. Então, tudo que você começa a trabalhar salta. Então, você começa a trabalhar a ira vem. Você começa a trabalhar apego, o ciúmes, o apego vem. Porque você entra em contato com aquilo para ver o quanto aquilo é nocivo, para realmente falar assim, chega, eu não aguento mais isso, e o seu corpo começar a transmutar aqueles processos e elevando o seu DNA, elevando o seu padrão vibracional. Então, observa, né? Observa quanto que o seu corpo físico dá conta de lidar com os processos. Todo o processo energético forte, principalmente de purificação, existe um mínimo de 21 dias para o seu corpo conseguir lidar com a grande maioria dos processos. Então, evita fazer coisas em espaço menor do que 21 dias. De processos grandes, né? Tipo, receber um reiki, tudo bem, tá? Tem coisas que são mais suaves e que é de boas, que vai até dar uma manutenção. Mas determinados processos mais hardcore, assim, eles precisam de um tempo para o seu corpo absorver e administrar isso aí, ok? Deixa eu ver o que mais. Outra questão é a dualidade, né? Ou seja, à medida que a gente vai se trabalhando, existem dois tipos de processos. Um aonde você vai de encontro à sombra e vai integrando essa dualidade. A dualidade existe, a dualidade é um fato e ela é um fator evoluidor, né? A gente só evolui na dualidade porque a gente aumenta o espectro da característica que você quer evoluir. Por exemplo, se eu quero evoluir na fé, a fé tem um espectro. A fé tem um espectro negativo, que é a descrença absoluta, e o aspecto positivo, que é a fé absoluta em si mesmo, em Deus, a entrega e tudo mais. E tem um espectro dentro disso, que é eu acredito, mas eu não confio, eu não tenho fé nenhuma, eu tenho descrença, eu tenho crenças negativadas ou crenças obscuras, crenças erradas, né? Sobre as verdades universais. Ou seja, existe um espectro. E quando você quer evoluir, você primeiro desce nesse espectro para observar os seus negativos, entender o que te faz mal dentro desses negativos, para você começar a evoluir dentro da consciência, né? Então, a dualidade ela existe enquanto você está projetado num objetivo, mas você está na polaridade do negativo. E isso é fato. Isso a Terra é para isso. É para que você enxergue o espectro, até que você integre a sua luz e a sombra e atinja a unidade dentro da dualidade. A dualidade aqui na Terra nunca deixa de existir. Até a sombra e a luz você tem que saber usar, né? Porque nem todo mundo vai estar na sua frequência. Então, muitas vezes você tem que usar um negativo para se posicionar, para dizer um não, né? Para colocar limite para as pessoas, por exemplo, né? Para se posicionar com relação àquilo que você acredita de uma forma, às vezes, até meio imperativa, porque senão as pessoas simplesmente invadem seu limite, seu espaço, e você fica ali, não, eu não posso entrar em conflito. E aí o positivo começa a se tornar negativo. E aí você precisa do negativo positivado para colocar o limite. Então essa questão da dualidade, ela é muito importante e é muito interessante você ver a luz dentro da dualidade e entender que você sempre vai estar trabalhando em polaridades. E à medida que você vai evoluindo, essas polaridades elas vão se tornando mais leves e sutis, porque existe a autoaceitação da sombra e você já está mais luminoso e aquilo vai se alquimizando, né?
mas sempre tem algo mais para evoluir. Então a dualidade sempre vai existir. Enquanto a gente está encarnado aqui, aqui é uma experiência sensacional para você enxergar, né, esse processo da dualidade e conseguir trabalhar ele. Se você trabalha dentro da aceitação, né, e você aceita a sombra, aceita aquilo que você tem de negativo, abraça isso, põe amor e aí você vai curando. E pelo amor que você sente por você mesmo, você vai se libertando dos seus negativos e vai purificando e evoluindo nisso. Ou senão você vai pela via do universo, que é através da rejeição de si mesmo, você vai se distanciando de você, até que a distensão ela fica tão difícil que você se choca, né? Ou seja, tem uma hora que você não consegue mais sustentar a negação e ela vem e você tem uma quebra, né? Você passa por um processo que a gente chama de processo de torre, né? Onde você é obrigado a aceitar que aquilo é seu. E nesse momento você entra numa integração, né? Então, gente, acho que hoje é isso que eu queria passar para vocês. Se observar dentro da sua verdade. Outra coisa muito importante é não aceita tudo que te falam, tudo que estão nas escrituras, seja lá de qual religião você tiver mais conectado. Leva para o seu coração, porque tudo evolui, até as escrituras, até tudo que grandes mestres escreveram, primeiro, tem a ver muito com aquela época, né? Então, entender que tudo evolui, gente. Os processos espirituais, eles evoluem também. E entender que o caminho que alguém escreveu é o caminho dele. Se você tem uma conectividade com o caminho desse ser, desse avatar, observa, mas você não vai bater com tudo 100%, não vai ser 100% que vai ecoar no seu coração, porque cada um tem um caminho. Então, pode ser que o começo do caminho seja válido para você, mas vai chegar um momento que você vai ter que seguir o seu caminho. Então, o caminho espiritual legítimo é o seu caminho. Como você entende a divindade, como você se relaciona com ela, como você expressa os seus próprios dons únicos. Então, não existe um caminho que serve para todo mundo. Não existe, tá? Cada um tem um caminho. Você pode até começar por um caminho que te desperta alguma coisa, mas depois vai chegar uma hora que você vai tirar as rodinhas da bicicleta e vai ter que andar sozinho. É o seu caminho, é para onde a sua espiritualidade está te levando. Então, não entre em culpa quando você não coaduna com 100% dos dogmas da sua religião ou do lugar que você frequenta e tudo mais. Se permita digerir informação, levar para o seu coração e ver o que faz sentido para você. Porque se não faz sentido para você, não serve para você. Simples assim. Ok? Então, obrigada aí por mais essa presença aí assistindo esse vídeo. Lembrando que eu tô aqui para tirar você da sua zona de conforto, para que você busque cada vez mais a sua verdade e a sua luz. Arro, namastê. Namastê. Arro, namastê, axé.